Você aí já se viu em uma noite dormindo com aquela harmonia, mas no dia seguinte, você se viu em dívidas ou com necessidades ao seu redor? Você já tomou uma decisão ou teve atitudes por impulso ou até mesmo por influência de alguém? Pois é, como você está aqui hoje, agora? Como você se sente? Com necessidades financeiras, com falta de dinheiro para comprar o que comer e o que beber, com aquelas dívidas atrasadas, com boletos atrasados, com cartões de crédito no limite, com o coração tenso, a mente tensa, nervosa, estressada, porque não sabe de onde vai tirar e não vê solução em lugar nenhum? Pois fique aqui comigo, porque hoje vamos falar sobre pobreza e sobre riqueza diante da palavra de Deus. E eu te pergunto, você acha que Deus quer que você seja pobre ou rica ou rico? Você sabe me responder? Pois é, a palavra de Deus fala até sobre isso. Acredita? Quando eu falo que ela tem resposta para tudo, ainda tem gente que duvida. E eu vou te falar que eu descobri que essas questões que tiram a paciência e a paz de espírito nossa têm solução? Pois é. E quando eu descobri isso, eu passei a manter a calma, o equilíbrio, e saber agir diante dessas situações. Porque, como eu falo, para tudo tem solução. E Deus não deixa de lhe responder em nenhum momento. E primeiro, antes de tudo, se você está da forma que eu já citei do início, saiba, até Jesus veio a esse mundo em uma família pobre. Porém, ele é muito rico. Saiba, a herança de Deus, que fala na palavra, que é uma promessa para nós, ela é nossa. E se soubéssemos abrir a mente, é uma das primeiras etapas para receber toda essa herança, toda essa riqueza. E você está esperando o quê? Senta aí comigo. Se você tiver uma Bíblia, pega, vamos juntos. Se não, não se preocupe que eu vou fazer a leitura aqui e você vai descobrir. Que Jesus veio como pobre, mas porque havia muitos necessitados, pobres, oprimidos, fracos e que precisavam de milagres, curas, libertações. E até hoje, é claro, existem muitas pessoas assim. Mas Jesus, quando veio ao mundo, ele poderia ter vindo como homem rico, mas ele veio como homem pobre para mostrar que a pobreza, ela tem uma saída, ela tem uma solução. A questão da pobreza é muito de visão, de coração, de sentir, de acreditar. E os pobres em si, naquela época de Jesus, eles tinham uma abertura melhor para receber de fato a cura, o milagre, a prosperidade, a saúde, porque eles se abriam, mais facilmente. Enquanto os ricos acreditavam também. Teve muita passagem bíblica na qual os ricos, na época de Jesus, acreditavam e até seguiram Jesus. Teve uma mulher que largou tudo, marido, e começou a doar o seu tempo e a sua riqueza para ajudar as outras pessoas. E teve também um homem chamado José, que foi ao túmulo de Jesus, ao sepulcro, e deu o maior ornamento para que Jesus fosse velado. Deu um melhor tecido. Então,
Fora os óleos, né, o aroma, as mirras, tudo ele propagou ali para que Jesus fosse enterrado com maior beleza, maior riqueza. Mas o que eu quero dizer é que hoje a visão que temos, a mente que temos, o coração que temos é o que traz a riqueza, é o que nos leva à pobreza. Então, o impulso está ligado à pobreza, sabia disso? Se você é uma pessoa que já está com necessidades financeiras, já está num poço, no limite do limite, devendo cartões, boletos para pagar, dívida para cumprir, aluguel para acertar, comida para comprar, e você se vê endividado, sem saída, alguns até desempregados, sem solução mesmo. Aí, de repente, você pega emprestado de alguém. Isso quando tem alguém para emprestar, porque hoje em dia, o fato é que nem todo mundo tem pessoas para emprestarem dinheiro ou para dar mesmo, né? Dar uma cesta básica, ser solidários em ajudar. Às vezes vê uma pessoa passando necessidade, mas não ajuda, não dá de jeito nenhum. A maioria também precisa de um dinheiro emprestado, mas você não encontra, as portas se fecham para você. Então, a pobreza, ela é muito isso, mas é uma questão de visão, tá? É uma questão de visão. Por exemplo, se você já está com todas essas necessidades e você ainda tem um impulso de pegar emprestado, como você vai pagar essa pessoa, sabe? E mesmo sendo pessoas próximas, é muito raro ter uma pessoa que empresta e que tenha paciência de esperar você ter aquele dinheiro para pagá-la de volta. Senão, te pressiona, né? Chama de caloteira, caloteiro. Então, temos que tomar cuidado ao pegar dinheiro emprestado de alguém. É muito importante analisarmos os fatos. E saiba, Deus sempre usa alguém para nos ajudar, para nos alimentar. Deus nunca deixa. Isso é questão também de oração, de súplica, de pedido mesmo ao Pai. E Ele te responde. Agora, indo para a palavra, na palavra fala que as pessoas que a Bíblia denomina pobre eram os necessitados, essas pessoas que eu citei, necessitados, fracos e dependentes dos outros. Até mesmo as viúvas e os órfãos eram também considerados na época de Jesus pobres, tá? Mas também geralmente faziam parte da classe social mais baixa e precisavam ser protegidos contra abusos e abandono. Pessoas assim, viúvas ou órfãos, ou pessoas mais humildes, financeiramente falando, elas tinham que ser mais protegidas. E eu acho também, pensando aqui diante da Bíblia, que Jesus, ele sabia disso tanto, que veio em uma família pobre para demonstrar essa proteção. Dar essa proteção de fato para várias pessoas que necessitavam dele. Porque até nas curas, quando você lê a passagem, você percebe que muitos se afastavam de pessoas enfermas. Muitos se afastavam de pessoas que moravam na rua, que hoje a gente chama de mendigos, né? Mas, sabe, Jesus nunca se afastou deles. Jesus nunca tinha vergonha deles. Sempre dava a mão, sempre o tocava. Jesus sempre curava tocando. Ele nunca curava olhando. Na palavra de Deus fala que sempre havia toque físico mesmo. Então, ele tocava naquelas pessoas, ele abraçava, ele acolhia. Pensa num amor tão grande, né? Que não tinha vergonha, não tinha nojo. Então, aqui é para a gente entender mais ou menos, de fato, o que na época era pobreza e no que, de fato, Deus, Jesus Cristo, vê sobre nós, né?
E a gente vai descobrir uma chave poderosa aí no final. E se você ficar aqui comigo, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai iluminar a sua mente para a solução a ser tomada aí diante dessa necessidade que você está passando. E se você se vê numa aflição tão grande a ponto de se sobrecarregar, sua garganta já não tem mais nem solução aqui para engolir a saliva, sabe? Porque chega uma hora que a dívida é tão grande que você fica a ponto de desespero mesmo. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que para tudo nessa vida tem uma solução, e para a falta e para termos essa riqueza diante do Pai, tem solução, tá? Então a sua falta, ela vai ser suprida, tá? Ela vai ser abençoada hoje. Então vamos continuar aqui. E todos os profetas ali do Antigo Testamento censuravam as pessoas que oprimiam os pobres, sabe? Porque realmente, de fato, os pobres eram considerados para eles, né, particularmente assim, pobres, né? Então nem todo mundo dava um olhar benéfico, um olhar bom para as pessoas que precisavam de ajuda. Sempre era contra, sabe? E até hoje também acontece isso, né? Deus providenciou um meio de subsistência para os pobres. Olha só como Deus é bom. Deus não queria deixar ninguém necessitado, então ele teve uma ideia para com os homens, né? Por meio do princípio da respinga, que era a plantação, né? Os proprietários de terras cultivadas deviam deixar algumas espigas de colheita numa área externa do campo para que fossem recolhidas pelos pobres. Olha que lindo, lá em Levítico 19:10 fala sobre esse plantio. E na época, Deus, ele usava muita profecia, ele usava pessoas para serem proféticos, até hoje também existe, tá? Profetas de Deus, profetas mesmo, que são usados por Deus para levar a palavra e para pregar. Mas naquela época, eles usavam, então, Deus, né, usou esses profetas e admoestou todos aqueles agricultores, proprietários de terra que cultivavam essas espigas, para deixar, né, as espigas de colheita fora da área externa do campo deles, né, para que fossem recolhidas por essas pessoas mais humildes, né, pelos pobres. E os juízes também foram advertidos, tá, por Deus, para que tratassem os pobres com justiça, lá em Êxodo 23:6-7. Então, olha só, os juízes também foram advertidos. Deus, ele saiu advertindo todo mundo, tanto os agricultores, que eram os donos, os proprietários do campo, né, que faziam muitas plantações e tinham muitas colheitas, nunca faltavam para eles, tá? E os juízes também foram advertidos, para terem mais humildade, né, na hora de dar ali o aval para os pobres, né, porque os pobres eram vistos como nada, né, na época. E por isso que Deus fala muito de bondade, solidariedade, amor a si, amor ao próximo. E é devido a isso, sabe? Ajudar alguém que está necessitado é muito importante. E a gente nunca fica sempre do mesmo jeito. Eu falo isso para todo mundo. Um dia a gente está aqui necessitado, no outro a gente pode estar abençoado. Então nunca devemos dar e olhar a quem, sabe? Ou não ajudar, porque está olhando para o que aquela pessoa está representando naquele momento. Devemos ter muito cuidado com o nosso olhar carnal, sabe? O nosso olhar humano, porque às vezes perdemos mesmo a empatia de solidariedade, sabe? De ajudar. Às vezes olhando só para nós mesmo, porque hoje as pessoas estão correndo muito atrás de coisas, né? Atrás de ter, não de ser.
Então, devemos aprender a ser para depois ter. Por isso que aqui no canal a gente traz muito essa questão de comigo, consigo, para olhar dentro, para olhar fora, para a gente poder trabalhar esse ser para depois ter. Porque de nada adianta ter e não ser uma pessoa bondosa, uma pessoa de amor que transborda, uma pessoa de luz, de empatia, de gentileza, de bondade. Quantas virtudes tem na palavra de Deus, né? Olha só, vai ficar mais forte. O próprio Senhor Jesus nasceu numa família pobre, como eu tinha falado, e chamava os pobres de irmãos. Olha que lindo, né? Olha que lindo. E chamava os pobres de irmãos, lá em Mateus 25, 40. Mateus, vamos ver aqui, Mateus 25, 40, diz assim, ó. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Que lindo! Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bem forte, né? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? As pessoas vão perguntar para ele. Mas ele então dirá, olha que show. Então lhes responderá: em verdade eu vos digo que sempre que os deixaste fazer a um desses mais pequeninos, a mim os deixaste de fazer. Irão este para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Sabe, Jesus, ele veio, ficou um tempo, pregou a palavra, pregou sobre o amor, sobre a proximidade, sobre o acolhimento e a hospitalidade. E ele foi, né? Ele foi, voltou, né, para o Pai, Deus, e eu super acredito, porque eu tenho fé e acredito. Mas o que eu quero dizer é que se você aí pensar bem, olha só, ele mandou o Consolador, que foi o Espírito Santo, para conosco. E Deus, ele continua conhecendo a cada coração e cada um de nós. Ele continua olhando por nós. Ele fala que somos pequeninos. Ele não está falando só dos pobres, ele está falando de todos nós, ele está falando. Aqui não é só sobre os pobres, ele está falando sobre todos nós. E quando, por exemplo, vemos um irmão ou alguém pedindo ou alguém precisando e não nos ajudamos, e quando não ajudamos o outro, aí tudo está sendo somado. Tudo está sendo calculado, tudo está sendo anotado. E não é fazer porque você sabe que tem que fazer e tem que cumprir aquilo, não. É fazer com o coração aberto, fazer com generosidade, com abertura, com vontade. É igual aquela palavrinha mágica, voluntário. Fazer sendo voluntário, sem olhar a quem, sem olhar a formosura, o físico, a pessoa. Às vezes nos enganamos muito. Esses dias eu vi um comentário de uma mulher e vou contar aqui. Não tem a ver com a Bíblia, mas é um ensino de vida para conosco. Ela tem uma loja. Se você está aqui comigo, observe. Ela tem uma loja. Na loja estava sem nenhum cliente.
mas ela estava atendendo ali, arrumando as roupas super chiques, confortáveis, lojas de luxo. Na frente da loja havia uma mulher que parecia mendiga, forte, né? E essa mulher entrou na loja dela. A princípio, ela disse que julgou essa mulher em mente, julgou na mente essa mulher. E a mulher, que parecia mendiga, falou: eu gostaria de ver um vestido. Ela falou assim: sim, pois não, vou mostrar. Que vestido você gostaria? E a mulher, que parecia mendiga, falou: olha, eu gostaria de um vestido para a formatura da minha filha. É o único vestido e eu queria que ela ficasse muito linda. Quando ela ouviu isso, ela falou: poxa, a formatura da filha, né? É o único vestido que ela vai poder presentear a filha dela. Então, eu vou mostrar. E ali ela pegou um vestido, mais ou menos no tamanho que ela disse que seria a filha dela, mostrou para ela e ela disse: é esse. Esse vai dar certinho para minha filha e ela vai ficar muito linda. Eu vou querer, vou levar. E ela colocou dentro da sacola e daí na hora de fazer o pagamento, essa mulher que parecia mendiga, tá? Tirou nota de R$100 e deu para a mulher. Aí a mulher falou: nossa, mas esse vestido é R$ 99,90. R$ 99,90. Aí a mulher falou assim: não, tudo bem, obrigada, vou levar ele mesmo. Então ali ela pegou a nota de 100, né, fez o pagamento tudo certinho. E essa mulher estava saindo pela porta e ela disse: qual é o seu nome? Porque nem o nome ela havia perguntado de início para aquela senhora. Então ela disse: Eva. E a Eva saiu dali feliz. A mulher saiu com uma dor no coração, porque havia de princípio atendido a Eva muito mal, desconfiado o tempo todo, inseguro o tempo todo e julgando ela o tempo todo. E de repente Eva virou as costas e dali saiu. E essa mulher, dona dessa loja, foi em todas as outras lojas do lado perguntar sobre esta senhora e ninguém sabia responder. E ali foi a primeira e última vez que essa dona dessa loja viu a dona Eva. Então cabe a nós de experiência não julgarmos os outros somente pelo olhar e não se julgar, porque muitas das vezes a gente não só julga os outros, mas julga a gente mesmo. Porque estamos passando por necessidade, porque estamos com aquelas dívidas, porque estamos com o cartão no limite. Não sabemos como vamos sair dessa crise, né, financeira. Mas eu te digo, não se julgue. Não se julgue, você é capaz e você vai conseguir se sobressair disso. Você vai solucionar suas dívidas, você vai conseguir pagar sim. E sabe mais? Nós somos muito esforçados. Você é esforçado, você é esforçada, dedicada, dedicado. E através disso, através dos seus esforços físicos, você vai conseguir. Então, não julgue ninguém, mas também não se julgue. Não se culpe por ter tido esse impulsionamento e estar onde está agora, sabe? E olha, não faça mais nada com impulso. Não, pense sempre antes de agir. Sempre quando você sentir que algo não está certo, que você não tem que fazer, não faça. Mesmo que alguém fique ali, mas faz, é bom, depois você paga, depois você pega, depois... Não, sabe? Porque isso só acarreta mais problema financeiro e problema mental também. Então, olha só como Deus nos vê.
Deus é tão magnífico, tão especial, tão importante em nossas vidas e temos que aprender a dar esse olhar para Ele. Nós não somos pobres, tá? Para Deus. Nós somos riquíssimos para Deus. Rico, 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 rico. Na palavra de Deus, em Atos, capítulo 20 e versículo 32 até o 35 diz: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder, a palavra do Senhor tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, todos que aceitaram a Jesus como seu único Salvador, todos aqueles que acreditam, você aí. Porque se você tá aqui comigo, você acredita, você tem fé, você tá querendo suprir suas necessidades e receber a palavra de Deus ao vosso coração. Então, a você que tá aqui comigo, Deus quer te dizer, a herança é sua, a herança do Senhor é sua e Deus não quer que você fique pobre nunca. Dinheiro para Deus não é sujo, não. Ele quer que você tenha riqueza sim aqui na terra, vive bem e daqui a pouco você vai descobrir o que Deus tem preparado para você. E olha, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Fala muito de quando Jesus estava aqui na terra, ele está falando para você, ele nunca cobiçou prata, nem ouro, nem riquezas nenhuma aqui na terra, porque não havia necessidade. Ele trabalhou com as próprias mãos e com as próprias mãos dele, ele aprendeu, ele se esforçou, ele teve, ganhou, ajudou e prosperou aqui na terra a vida de todos que estavam à sua volta. Então, a partir de nós também vamos ter essa oportunidade de trabalhar com as nossas mãos, suprir as nossas necessidades com muito esforço, mas sabendo Deus, Ele sempre, Jesus Cristo sempre vai estar do seu lado, te apoiando, te orientando, te dando sinais dos céus ao vosso coração, à vossa alma, ao vosso espírito, para que você seja orientado no caminho certo e tome a decisão certa, sem impulso, sem estresse, sem agonia, para que você não vá no caminho errado no financeiro, ok? Então diz mais: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Também super concordo, porque a nossa herança já foi dada em Jesus Cristo. Quando morreu na cruz por nós, Ele nos orientou, deixou a palavra de Deus aqui para conosco. Usou vários discípulos, orientou a eles para que escrevesse essa linda e belíssima best-seller, que é a palavra de Deus ao nosso coração. E a herança já é sua, é minha. Deus não quer que vivamos pobres, nem com a mente fora do contexto, né? Porque quando você tem dívidas, você está necessitado, o nosso coração abala, nossa garganta fica entupida com muito nervoso, muito estresse, nossa mente ela fica aterrorizada para o que há de vir no outro dia. Mas saiba, Deus, Ele supre todas as necessidades e a riqueza de Deus para nossa vida, ela é bênção. Apesar de que tem riquezas que podem ser bênçãos ou maldição, mas a que Deus tem para você hoje é uma bênção. E a Bíblia ensina que a riqueza vem de Deus. Agora temos que ter ciência também
de que toda riqueza e tudo que há é de Deus, sim, e a gente usufrui aqui na terra. Deus quer nos dar comodidade, deixar a gente viver em abundância, deixar a gente viver com paz de espírito. É isso que Deus quer. E Deus quer, olha, quem descobre isso na palavra vive uma vida abundante aqui na terra, vida de riquezas mesmo. Porque quando você descobre que de fato o dinheiro ele não é sujo, mas que Deus ele mandou o dinheiro para nós, para sermos abençoados em terra, comprar, vender, se estabelecer, ter uma casa boa, uma comida boa, né? Ter algo para poder dormir, vestir. Então, tudo isso se supre através do dinheiro, através em riqueza. É muito mais do que um palácio. Riqueza é muito mais do que mansões. Não, gente. A riqueza ela é interior. Essa riqueza de saber qual é a identidade em Deus que você tem, que Deus quer que você seja próspero, que Deus quer que você seja saudável, que Deus quer que você seja inteiro, inteiro nas virtudes boas, inteiro nas virtudes de amor, de integridade, de caráter. Isso também é riqueza, mas a riqueza financeira é para suprir todas as nossas necessidades, para que nós não venhamos a ficar com o coração e a mente aflita, tá? E Deus, ele quer isso. Olha, na Bíblia fala que a riqueza deveria levar louvor a Deus. Às vezes, Deus resolve abençoar seus filhos com riqueza. Sabia que Abraão, olha só, Isaac, Salomão, meu Deus, e ainda teve o Jó. Esses são alguns que eu citei, tá? Eles receberam riqueza de Deus aqui na terra, tá? Eles viveram ricamente e eles tiveram riquezas de todos os lados. Sejam abençoados em dinheiro, em família, em bens materiais, mas também em coisas e bens espirituais. Mas todos esses homens que eu citei, fora os outros e as outras mulheres da Bíblia, eles tiveram um item essencial: o amor a Deus, a fé em Deus, que era inabalável. E eles oravam, eles meditavam, eles buscavam, tudo eles entregavam ao Senhor Deus. Todos os problemas, as necessidades, as dificuldades, tudo eles entregavam ao Senhor Deus. Todos os planos, projetos, coisas que eles iriam fazer, eles oravam e entregavam a Deus. Todas as falhas, os pecados, as coisas que eles faziam que sentiam que não foi da vontade de Deus, eles entregavam a Deus. Então, em tudo eles oravam, eles buscavam, eles se dedicavam para Deus, porque eles sabiam que, de fato, o que eles tinham conquistado, o que eles tinham ali de riqueza era de Deus, era Deus que sustentava, era Deus que não deixava faltar. Vocês acreditam nisso? E olha, a riqueza material é dada à humanidade para ela exercer uma mordomia, que foi o que eu falei. Sabe, Jesus não quer que falte para você, mas Ele quer suprir tudo isso, Ele quer te dar do melhor. Deus, o proprietário de todas essas coisas, Ele é dono de tudo, da prata, do ouro, sabe? E Jesus, Ele veio, é como eu falei, Ele veio como pobre para ajudar os necessitados, os oprimidos, sabe? Mostrar para eles que tinha alguém para abraçar eles, que era o próprio Jesus. E também para pregar, levar a palavra com humildade. Então, ele abraçou de verdade, abraçou com dignidade, sabe? E ele é rico, tá?
Ele é rico, mas ele queria mostrar aos pobres que todos eles também tinham parte da herança. Só precisavam aceitar a Jesus. E Deus, Jesus Cristo, queria mostrar também o que de fato era a riqueza, sabe? Olha, a riqueza maior hoje que eu acho que a humanidade precisa é a riqueza da alma, a riqueza do espírito. Eu sei que a falta do dinheiro, ela é necessária e ela precisa de esforço, sim, do nosso esforço físico. E parece que quando você mais se esforça, tem portas que se fecham. Mas não se preocupe, não é que está fechando. É que Deus está abrindo portas maiores, formas de você solucionar aquele problema bem maior do que nós imaginamos. Acredite. Olha, riqueza é também para levar louvor a Deus. Cristãos ou pessoas que dão dinheiro para ajudar outros louvam ao Senhor. Então, a palavra de Deus fala muito isso, ajudar o outro, o que está necessitado, as pessoas que estão precisando de nós, se podemos ajudar, que ajudemos, mas sem pedir nada em troca. Ajudar sem olhar a quem, sem dizer e se vangloriar. Eu ajudei, eu dei, eu supri. Não, ajude em silêncio, abrace em silêncio. Ninguém precisa saber o que você fez. Aí é você estar se vangloriando, sabe? Olha, e na palavra de Deus fala que 16 das 39 parábolas de Jesus lidam com a riqueza. Nas escrituras, mais referências são feitas ao dinheiro do que à salvação. Nossa mãe, Jesus lidou com dinheiro, porque dinheiro interessa às pessoas, tá? Por isso que eu falei que muitos de nós estamos correndo atrás de coisas, de ter e não ser. E eu sei que a dificuldade faz isso mesmo com a gente. Eu mesmo já passei por isso. Você quer suprir logo, quer pagar logo aquelas dívidas, quer ficar livre de tudo, né? E você corre mesmo. Só que tem uma hora que você tem que parar, entregar nas mãos de Deus, falar: Senhor, me dá uma luz, me ajude a solucionar, porque eu não tô sabendo por onde correr, o que fazer. As portas se fecharam ali, não consigo trabalhar, não consigo dinheiro para pagar aquela dívida, as pessoas estão vindo atrás de mim, o cartão tá sem limite, cheque, tudo, banco, minha conta tá 0,0 e você não sabe o que fazer. E a chave tá aí, entregue nas mãos do Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai usar alguém, Ele vai te dar uma solução, abrir sua mente ali, pam, e de repente aparece uma solução ali para você. Acredite, porque de fato, até Jesus lidou com dinheiro, porque sabia que ia ajudar as necessidades das pessoas. E olha, riqueza material pode ser uma bênção ou maldição, e isso é fato. Até na palavra de Deus, teve um que virou traidor por causa do dinheiro, e não só ele, mas muitos outros por causa de moedas, por causa de dinheiro, traiu seu próximo, né? Mentiram, roubaram. Então, assim, o dinheiro, ele pode sim criar ambição boa e ambição ruim. Então, a gente tem que vigiar os nossos corações, vigiar nossa mente para que não peguemos nada do outro, não peguemos nada de ninguém, tá? E ficarmos firmes, porque o poder da riqueza, ele é sutil sim. A fonte da riqueza é segura, sim, diante da palavra, e a tentação da riqueza é gastá-la. Então, tá aí outra coisa. Se você não tem, não pegue de quem, não gaste algo que você ainda não tem.
temos que tomar cuidado para que não ficarmos presos em dívidas, tá? E se você conseguir, tenha cautela, paciência, mentalize, peça orientação de Deus para fazer o que é necessário com aquele valor X. O propósito da riqueza é compartilhá-la. Deus quer que, se você já tem, abençoe ao que não tem. E saiba, não vai te faltar. Sempre Deus vai dobrar e triplicar o seu limite. Mas abençoe com cautela também. Saiba que Deus, ele sempre está à disposição para te orientar. Então, tudo você peça a Deus orientação. Deus espera que seus filhos usem a riqueza que recebem dele para abençoarem aos outros e levarem glória a ele. Na parábola dos talentos, Jesus prometeu uma abundância a todos que tomam posse do seu reino e vida eterna, os que confiam nele. Então, eu já te digo, em Mateus 25, 14 e 13, vamos lá rapidinho. Mateus 25, 14 e 13. Vamos ver o que fala pra gente? Pois, olha só. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outro 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, aproximando-se, os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Então, ele tinha 5 talentos. Talentos eram as moedas da época. Vamos ver aqui. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Então, ele ficou com 4 talentos. Disse-lhe, Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes. Olha só. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele só tinha aquele talento. Olha só. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ele fez uma pergunta. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola dos talentos é forte, muito forte.
Só que o que quer dizer aqui pra gente? A separação entre ovelhas e cabritos. Existirá essa separação, sabe? E a gente precisa vigiar. Se realmente você acha que você é pobre, você não é pobre, você já é rico na presença de Deus. A riqueza, ela é muito mais além do que dinheiro. A riqueza, ela não é só dinheiro, mas é o que nós temos dentro de nós. Às vezes estamos necessitados, mas somos ricos da presença de Deus. E Deus não deixa faltar. E através do nosso esforço, do nosso olhar, do nosso orientar de Deus, a gente vai conseguir alcançar as maiores riquezas e heranças do Senhor. Então preste atenção, se você está passando por essa necessidade hoje, através da palavra de Deus, Deus te mostra, não há pobreza em tua vida, há soluções a ser cumpridas, só não faça nada com impulsionamento humano, seja impulsionada por Deus, ore, entrega nas mãos do Senhor, leia a palavra, perceba-se de fato onde está o erro, sabe? E ajude sempre quem está necessitado, porque Deus também ajuda tanto a você como ao próximo. É como se você estivesse ajudando alguém e se fosse Deus ali agora. Então, se você ficou aqui comigo até agora, saiba, você já é rico, você já tem sua herança e a promessa de Deus está na palavra para você. E a solução de Deus vai vir na sua porta, tá bom? Abra a porta do seu coração para receber a palavra e receber as orientações do Pai. A solução está aí com você agora. Até o próximo vídeo. Curta, se inscreva, esteja aqui comigo, compartilhe, comenta. Sou sua amiga, sua irmã, Estrela de Deus. Um grande beijo, abraço e até o próximo vídeo, porque de pobre não temos nada, mas de ricos temos tudo. Com o Senhor.